Sim, agora vamos para o livro A Origem das Enfermidades, um breve compilado. Sim, a origem das enfermidades é considerada por muitos estudiosos da trilogia analítica uma das obras centrais de Norberto Kepp, porque nela ele procura responder a uma pergunta fundamental: por que o ser humano adoece? Por que será, hein? É importante destacar que as ideias a seguir representam a visão da trilogia analítica. Elas não substituem a medicina baseada em evidências, nem representam consenso científico, especialmente quando tratam das causas das doenças físicas. Então, vamos para a ideia central do livro A Origem das Enfermidades, de Kepp. Kepp propõe que a origem profunda do adoecimento humano não é apenas biológica. Segundo ele, existem 3 níveis interligados, que é o físico, o psicológico e o espiritual. Para o autor, muitas enfermidades surgem ou são agravadas quando a pessoa vive em conflito com a realidade. O que é saúde? Antes de explicar a doença, Kepp procura definir saúde. O que é saúde? Segundo sua visão, saúde é viver em harmonia com a verdade, com o bem, com a beleza e com a própria natureza. Assim, a doença seria um sinal de desequilíbrio em um ou mais desses níveis. Interessante, né? A consciência como fator de cura. Uma das frases mais conhecidas de Kepp é: a consciência cura. A consciência cura. O que ele quer dizer? Segundo sua teoria, quando a pessoa reconhece aspectos da realidade que vinha negando, inicia um processo de transformação interior. Isso não significa que toda doença desapareça apenas com a consciência, mas que a conscientização teria um papel importante na recuperação psicológica e no modo como a pessoa lida com o sofrimento. A inversão psicológica. Este é um conceito central de praticamente toda a obra de Kepp. Segundo ele, o ser humano frequentemente rejeita aquilo que ele faz bem, teme desenvolver seus talentos, evita a verdade, resiste ao amor, sabota o próprio crescimento. Essa tendência é chamada por ele de inversão. No livro, Kepp considera essa inversão uma das raízes profundas do sofrimento humano. A resistência à verdade. Segundo Kepp, muitas pessoas adoecem psicologicamente porque recusam reconhecer conflitos, escondem sentimentos, vivem uma vida incompatível com seus valores. A doença seria, em alguns casos, um sinal de que algo precisa ser visto e transformado. É importante observar que essa interpretação não implica que todas as doenças tenham essa origem, nem substitui diagnósticos e tratamentos médicos. Emoções abordadas. O livro discute
emoções que, segundo Kepp, podem contribuir para o sofrimento psíquico. Medo. O medo pode levar à paralisação e à fuga da realidade. Culpa. Quando não reconhecida ou elaborada, pode gerar sofrimento intenso. Orgulho. Para Kepp, o orgulho impede a pessoa de admitir erros e aprender. E inveja é vista como uma dificuldade de aceitar o valor existente no outro e em si mesmo. O papel da criatividade. Segundo Kepp, a criatividade é uma expressão natural da vida. Quando a pessoa reprime seus talentos, surge o sofrimento. Ele considera que viver de forma criativa favorece a saúde psicológica. O trabalho. O trabalho possui importância terapêutica, mas não qualquer trabalho. Kepp diferencia. Trabalho criativo desenvolve capacidades, beneficia outras pessoas, gera realização. Trabalho alienado, repetitivo, sem significado, realizado apenas por obrigação. O corpo e a mente. Kepp entende que mente e corpo estão profundamente ligados. Estados emocionais podem influenciar qualidade de vida, percepção da dor, estresse e hábitos. Esse ponto encontra alguma convergência com pesquisas em áreas como psicologia da saúde e psiconeuroimunologia, psiconeuroimunologia, embora a teoria de Kepp vá além do que essas pesquisas demonstram. A dimensão espiritual. Segundo Kepp, o ser humano possui uma natureza espiritual. Quando perde contato com a verdade, com o amor e com a beleza, surge um vazio interior. Essa ideia aproxima sua filosofia de tradições religiosas e filosóficas, mas não faz parte do consenso da psicologia científica. Vamos agora ao processo de cura. Na visão do autor, o caminho inclui reconhecer a realidade sem auto-engano, desenvolver consciência, aceitar aquilo que antes era negado, superar a inversão, aprender a valorizar aquilo que realmente favorece o crescimento, trabalhar criativamente, transformar talentos em serviço, amar a verdade. Segundo Kepp, esse é o fundamento da saúde, amar a verdade. Como este livro se conecta aos outros? Como este livro se conecta à glorificação? Mostra o ideal humano. Ele conecta a libertação, explica por que nos afastamos desse ideal. E a origem das enfermidades descreve as consequências desse afastamento. A nova economia aplica essas ideias à sociedade. Comparação com os outros autores, como Jung. Jung diria: as doenças psicológicas frequentemente surgem quando ignoramos partes importantes da nossa psique. Kepp acrescentaria: além disso, existe uma resistência consciente ou inconsciente à verdade. Viktor Frankl enfatiza perda de sentido, vazio existencial, e Kepp enfatiza a inversão e a recusa da realidade.
E Santo Agostinho? Santo Agostinho afirma: o mal nasce do afastamento do bem. Kepp aproxima-se dessa ideia ao afirmar que o sofrimento decorre da rejeição da verdade e da ordem da realidade. Ideia central do livro. Se fosse resumir toda a obra em uma única frase, seria: a enfermidade humana começa quando nos afastamos da realidade. A cura inicia quando recuperamos a consciência dessa realidade. Essa frase sintetiza a perspectiva de Kepp, mas é uma formulação inspirada em suas ideias, e não uma citação literal. Então, aqui, como estudar este livro profundamente? Uma forma de extrair mais da leitura é manter um caderno com 3 colunas. O que Kepp afirma? Exemplo: a consciência favorece a transformação. Como isso dialoga com a abordagem? A psicoterapia também busca ampliar a autoconsciência, embora explique a mudança por diferentes mecanismos. Como isso se aplica à minha vida? Em quais situações tenho evitado reconhecer uma verdade importante? Esse método ajuda a estudar criticamente, comparando as ideias da trilogia analítica com outras correntes da psicologia, da filosofia e da medicina, em vez de aceitá-las ou rejeitá-las sem reflexão. Então, bons estudos, e este livro é magnânime. Eu assisti a palestra desse livro, que é muito interessante também. Beijos.